pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para trazer algumas dicas legais e importantes que vão ajudar você, mulher que é friorenta, a se manter mais confortável e mais aquecida quando estiver lá em cima no topo de uma montanha. Gente, eu lembro as primeiras vezes que eu ia acampar e tinham dois assuntos que ficavam pairando na minha cabeça, que eram: será que eu vou passar fome? E será que eu vou passar frio, né? Hoje em dia, dependendo do lugar que eu vou, também rola essa dúvida, essa insegurança, mas eu já, com certeza, já me sinto mais preparada, já tenho mais equipamentos que me deixam preparada e também já testei muitas dicas, né? Já pus à prova muitas dessas dicas que tem por aí, em blogs, etc. Hoje eu quero compartilhar com vocês algumas dicas que eu acho que vão ser bem legais, principalmente para quem está iniciando nesse meio. Então já quero começar com a primeira dica, na verdade o primeiro alerta. Nunca leve em consideração a previsão do tempo baseado na cidade que essa montanha se encontra. Vamos supor que a previsão ali seja para que de noite a temperatura seja 10 graus. Considere que na montanha vai ser sempre mais frio, você pode considerar aí pelo menos uns 5 graus a menos de diferença. Isso pensando num dia que não vai ter tanto vento, que não vai chover, né? Se você pegar, por exemplo, um dia que tem muito vento, essa sensação térmica tende a ser muito maior, né? O vento ele faz isso. Já teve situações onde que tava frio e eu não tinha levado mais casaco, né, mais questões nesse sentido, mas eu acabei me prevenindo com os acessórios, né, que são luvas, gorros, e eles ajudam muito, muito, muito a gente a se proteger do frio, mas a gente vai chegar nessa dica. Se você já pesquisou um pouco sobre como se vestir no frio para fazer trilhas, você já deve ter ouvido falar da regra das 3 camadas, que são a segunda pele, que é a primeira blusa que você vai usar por cima da sua pele, o fleece, que é um tecido um pouquinho mais grosso, mais quentinho, e o corta-vento, que vai barrar o vento, ele vai permitir que você fique protegido. Então, por baixo você vai estar aquecido e por cima você vai colocar uma espécie de uma capa que vai barrar o vento. Essa dica ela é bem, bem importante e ela é muito válida, por quê? Porque você consegue estar bem vestido para o frio sem precisar levar muito volume de roupa, né? Sem precisar levar excesso, porque além de a gente pensar em estar bem equipado, bem preparado para o frio, a gente também tem que lembrar que a gente leva todo esse peso nas nossas costas. Então tem que sempre olhar para o equilíbrio entre essas duas situações. A segunda pele, ela é uma camada térmica de um tecido mais sintético que ele vai ajudar a afastar o suor do seu corpo, ou seja, você não vai ficar molhada quando você estiver usando essa peça. Afinal, suor e frio não combinam, né? Porque quando você parar de caminhar, que você estiver lá tranquilo no topo da montanha, esse suor vai começar a gelar e você vai começar a passar muito frio. Então, sempre pense que a primeira peça que estiver em contato com o seu corpo, preferencialmente, ela tem que ser uma peça sintética para ela ter uma maior respirabilidade. Se você usar, por exemplo, um tecido de algodão, que normalmente é muito confortável, o problema dele é que ele demora para secar, né? Você vai suar, esse suor ele não vai evaporar, pelo contrário, vai demorar para secar, isso tende a ficar molhado e depois vai fazer com que você passe frio. A segunda camada que a gente vai vestir por cima da segunda pele ali se chama fleece, que é um tecido mais macio, mais fofinho. Ele lembra um pouco aquele tecido de soft que as crianças costumam usar, que é bem quentinho, bem fofinho. Elas ficam até parecendo uns ursinhos, assim, é bem legal. É um tecido bem bom, bem quentinho. Eu já tive um modelo, agora eu tô com outro que eu gosto mais, que ele parece até um pouco mais quentinho. E tem vários níveis, várias espessuras do tecido de fleece, né? Aqueles mais básicos de entrada que vão aquecer e alguns que são mais grossos, que vão te deixar super aquecida. E é legal você ter esse olhar, pesquisar bem, dependendo do tipo de montanha que você vai ir. A terceira peça trata-se de um corta-vento. O corta-vento, ele não necessariamente precisa ser à prova d'água,
mas é interessante que seja já pensando que essa peça ela pode ser usada tanto para te proteger do vento gelado, mas também da chuva que pode cair nas montanhas. Existem inúmeros tipos de corta-vento. Eu já tive um modelo que ele até tinha uns furinhos assim no tecido, que é um detalhe, né, desse corta-vento, e ele super ajudou. Eu usei muitas vezes. É um roxinho, vocês já devem ter visto em vários vídeos que eu coloquei, fotos e tudo mais, das trilhas que a gente fez. E agora eu tenho um outro modelo que ele é preto, ele parece proteger mais do vento e ele tem a vantagem de ter o capuz também. Então também é bem legal e vai te ajudar a se manter aquecida durante os seus acampamentos. Normalmente o corta-vento e o fleece a gente não costuma usar durante as caminhadas, porque quando a gente está caminhando, o nosso corpo ele tá aquecido, a gente está suando, então normalmente só a primeira camada já é suficiente para a gente fazer a trilha. Mas, dependendo da montanha e do nível de frio, você vai precisar iniciar a montanha utilizando essas camadas, e conforme o seu corpo for aquecendo, você vai tirando, removendo cada uma dessas camadas, uma a uma. Não fique com elas se você estiver com calor, porque senão você vai começar a suar em excesso. O corta-vento, ele não deixa o suor evaporar. Então, fica ligado para ter essa percepção corporal. Começou a sentir calor, começou a suar, já tira fora o corta-vento, coloca dentro da mochila e deixa para usar ele só lá no topo da montanha, quando você for parar, quando você for descansar e quando você realmente for precisar usar ele, que daí é onde que o vento começa a bater e o frio começa a chegar. Agora vamos para a nossa terceira dica. Uma informação muito importante que, se você souber dela, ela vai fazer toda a diferença quando você estiver lá no topo de uma montanha, que é a seguinte: o nosso corpo ele tende a perder muito calor pelas extremidades, ou seja, pelos pés, pelas mãos e pela cabeça. Então, isso significa que os acessórios que a gente leva, que são mais quentinhos, por exemplo, o gorro, luvas e meias quentinhas, não são frescura, eles são necessários, tá? Então, não subestime, porque você pode estar totalmente aquecida, totalmente bem vestida, mas se você estiver com a cabeça descoberta, a tendência de você estar sentindo frio é muito grande. E eu deixo aqui uma dica extra: se você tem um estilo mais minimalista, que gosta de ter uma bolsa mais enxuta quando você vai subir para a montanha, eu costumo levar a minha bandana tubular, né? Que ela nada mais é do que um tecido no formato tubular que eu posso usar de diversas formas. Eu posso usar no pescoço, né, para proteger o meu pescoço do frio, principalmente se eu já tenho algum casaco com capuz. Eu posso usar ele como um gorro, tem um jeitinho certo para prender. Eu posso fazer um vídeo separado já mostrando ali algumas formas diferentes de usar essa bandana. Eu posso usar no pescoço e puxar aqui no nariz, assim, para ficar bem protegido, bem quentinho. Já usei diversas vezes assim. Enfim, tem inúmeras formas de você usar. Mulherada aí que não gosta de cabelo voando, né? Normalmente na montanha faz bastante vento e os nossos cabelos ficam ali, né? Fazendo um ninho de mafagafo voando no nosso rosto. Então, essa bandana ela também serve pra gente prender e deixar o cabelo bonitinho parado ali. É um produto versátil, ele é leve, praticamente não ocupa espaço e, cara, você tem que levar, porque você vai usar em diversas situações, inclusive em dias de sol, tá? Em dias muito calor, que você quer proteger o seu rosto, bandana tubular. Eu amo, amo, amo. Esse produto, ele é muito bom. Eu tenho uma que é num tecido sintético, ou seja, se molhar, logo seca, né? Questão de suor, ela seca rapidinho, maravilhosa, tá? Indico, assim, amo esse produto. Além disso, tem as suas luvas. Eu muitas vezes levei a minha luva e não precisei usar, que normalmente a gente precisa usar quando a gente tá dentro do saco de dormir, certo? Por quê? Porque fora da barraca, normalmente a gente tá cozinhando, né? Tá mexendo em comida, tá montando barraca, daí fica ruim mesmo usar a luva. Então, normalmente eu deixava ela guardadinha ali no kit na hora que eu fosse dormir. E muitas vezes, de fato, eu não precisei usar ela, mas ela sempre esteve comigo porque o volume dela e o peso dela é tão pouco que compensa você levar, porque eu também já precisei utilizar ela em dias que estavam mais frios, e só de colocar a luva nas mãos já fez toda a diferença para eu me sentir
aquecida. Então, se tratando de frio, prevenção nunca é demais. Outro item importante que a gente falou foi a questão das meias, né? As meias, elas são muito importantes, e eu tô falando aqui no plural, não é porque eu tô falando de um pé e de outro, é porque é muito, muito importante que você leve 2 pares de meia. Um que você vai usar enquanto você está fazendo a sua trilha e outro que você vai trocar para usar na hora que você for dormir, para você garantir que você vai estar com os seus pés sequinhos, né? De preferência, leve uma meia mais grossa, né? Mais quentinha, que vai te ajudar a se manter aquecido. Pés aquecidos garantem uma noite muito melhor de sono, uma noite bem dormida. Claro, não é como a gente dormir na nossa cama em casa, mas olha, eu já tive ótimas noites, tá? Dormindo em barracas por aí, mas é porque eu tava aquecida. Outras opções que você pode levar como um extra para ser uma estratégia para você se manter aquecido no frio são as bebidas ou sopas, caldos quentes, né? Que normalmente tem para vender no mercado, são sachês menores que não ocupam muito espaço, que você não precisa utilizar muita água e que também ajudam. Então, vamos supor que você entrou na barraca e está com muito frio, você pode ter essa bebida quente para tomar e para se aquecer por dentro, ajudar a aquecer o seu corpo por dentro. Eu confesso que eu não uso tanto essa tática, porque se a gente consome muito líquido antes de dormir, a tendência é que a gente precise levantar de madrugada, sair do nosso saco de dormir quentinho, sair da nossa barraca e ter que sair para fazer xixi, porque a nossa bexiga não aguenta, né? Então, também, assim, deixa essa dica, mas com ressalvas, assim, para você se conhecer. Se você não costuma ter problemas com isso, de beber líquido e ter que fazer xixi à noite, então acho que essa dica é super válida para você. Eu acredito que para mim isso aconteça porque os meus pés, eles demoram mais a aquecer, então fica ali aquele gelado, demora, e então para mim acaba não sendo tão interessante essa dica. Mas fica aí para quem quiser aderir. E falando em pés, eu fiz uma descoberta de um produto que, assim, depois dele eu realmente não tenho mais medo de passar frio na montanha, tá? Ele é um aquecedor de pés, de mão, na verdade aquecedor de extremidades, né? Você pode colocar aqui nas mãos e lá na ponta dos pés, e ele ajuda muito, 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 né? Eu que tenho maior dificuldade de aquecer os meus pés, ele ajuda demais. Tem gente que esquenta a água, coloca dentro de uma garrafinha PET, fecha bem e coloca dentro do saco de dormir. Eu só tive coragem de fazer isso uma vez, porque eu morro de medo da garrafinha estourar e molhar todo o meu saco de dormir. Então, né? Mas tem essa dica também, se você quiser fazer assim, dá pra fazer. Mas esse esquenta-pés eu achei lá no site da Decathlon. Na época eu paguei em torno de uns R$ 40. E normalmente o que eu faço, né? Normalmente eu utilizo um pé só, né? Eu nem coloco nos 2 pés para fazer render mesmo, né? Fazer render esses R$ 40 não é tão caro assim, se eu não me engano vem 5 pares? Eu acho que são 5 pares que vem, não tenho certeza. Eu posso deixar aqui na tela para confirmar essa informação. Também deixo o link se vocês quiserem dar uma olhadinha. Então, mulherada que é friorenta, cara, se tem uma dica que eu poderia dar, claro, além de todas essas básicas, das 3 camadas e principalmente de proteger as extremidades do corpo, tenha esse esquentador de pés e mãos que ele vai te deixar mais tranquila, vai te deixar mais confortável, vai te dar uma sensação de que você vai estar mais segura no frio da montanha. Gente, e essas são as dicas que eu tinha para trazer e para compartilhar com vocês. Eu espero que ajude você que é iniciante ou até mesmo que você que já costuma fazer trilhas, mas ainda não tinha muita noção de como se proteger. Testem essas dicas, deixem aqui nos comentários comentando se vocês testaram, se deu certo. E deixe aqui nos comentários também caso você tenha alguma dica a mais que eu não coloquei aqui e que você já testou e que dá muito certo para você, tá? Eu te espero no próximo vídeo. Obrigada por assistir. Não esqueça de dar um like aqui para me ajudar e nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Tchau!